Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 12 de fevereiro, agora na Espanha, 9 horas e 28 minutos, no Brasil, 5 e 28 da manhã. Gente, vejam o Morobuzu que a BTC desenhou no semanal. Agora, nada segura Bitcoin. Diante dessa musculatura revelada nesse corpo real muito extenso, mais extenso que aquele que acabou levando a BTC de 24 para o topo em 48.969. Então é chapéu para o palhaço. A BTC, na minha leitura, só vai parar em 60 mil dólares. No diário seguem as protuberâncias ascendentes dessa sequência de corpos reais que basicamente transitam por cima da upper do canal de Keltner. Eu não consigo entender como alguém tem coragem de sustentar um movimento corretivo a curto prazo com o ativo desenhando candles muito acima da upper. No 6 horas, a gente travou aqui na upper da banda de VWAP mensal. Estou no 6 horas agora, ancorado pela banda de VWAP mensal. A gente travou ali na upper, formou um pullbackzinho, mas isso é normal, porque a gente se aproximou do cume de 11 de janeiro, que fez a máxima em 48.969. É normal formar um pullback, tinha muita ordem de venda aqui nesse patamar, mas a próxima visita a esse patamar já vai encontrar o book ligeiramente carcomido, porque na madrugada a gente chegou a bater 48.826. Então a próxima visita a esse patamar é para romper 50 mil e buscar os 60 mil. No intraday a BTC tá um reloginho, tá desenhando claramente aqui uma sequência de topos descendentes, fundos ascendentes. Isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 60 mil dólares. Na banda de VWAP anual, a BTC basicamente travou ali naquele último topo, só que a gente está transitando por cima da upper. Na seara fática, o tempo acabou. A Rect Capital publicou para os seus 397 mil seguidores na plataforma X que a BTC está desenhando um fractal igual ao fractal de maio de 2020. Só que agora a gente está desenhando esse fractal 2 meses antes do halving, porque esse movimento de alta de maio de 2020 foi contemporâneo ao halving. Agora a gente está desenhando isso um pouco antes do halving. E a BTC, a qualquer momento, pode explodir para 100 mil dólares, segundo a Rect Capital. E o mercado cripto se aproxima de 2 trilhões de dólares, deve estar em 1,9 tri agora. À medida que se aproximam eventos econômicos importantes, dessa semana tem IPC, discurso do Fed, vamos ver como isso tudo vai se desdobrar. E a 21 Share da ARK Invest, um ETF de BTC no mercado à vista, entra para o seleto grupo de ETFs de BTC no mercado à vista com mais de 1 bilhão de dólares em participações. A 21 Shares da ARK Invest de Cathie Wood entrou para o grupo da BlackRock e da Fidelity. Eu tenho reportado aqui para os senhores praticamente todos os dias que a quantidade de dinheiro institucional indo em direção aos ETFs de BTC no mercado à vista vai criar o maior colapso de oferta na história de um ETF autorizado a negociar no mercado TradeFi, no mercado das finanças tradicionais. Não há nada que se compare a BTC. Um ETF de ouro, se o ouro dispara por conta da procura das cotas de um ETF de ouro, as mineradoras de ouro podem aumentar a produção, podem buscar ouro numa lâmina d'água de 5 mil metros, de 6 mil metros, embaixo da calota polar do Ártico, porque o ouro é um ativo inflacionário. Ele é geologicamente raro, mas ele é altamente inflacionário se o preço segue subindo, porque é possível buscar ouro em locais cada vez mais remotos, mas no caso da BTC, não é possível produzir mais de 6 BTCs a cada 10 minutos, e isso vai ser reduzido para 3,12 BTCs a partir de maio de 2024, ou seja, daqui a poucos dias. Enfim, não subestimem o que está acontecendo. Na seara geopolítica e finanças internacionais,
O Donald Trump disse num comício na Carolina do Sul que iria incitar a Rússia a invadir membros da OTAN que não cumprissem eventualmente com a obrigação de destinar 2% do PIB com gastos de defesa. O que o Trump quis dizer, em outras palavras, é que se a Rússia atacasse a Lituânia, por exemplo, os Estados Unidos não fariam nada se a Lituânia, por exemplo, não tivesse cumprido com a sua obrigação de destinar 2% do PIB com gastos de defesa. Trump nunca acreditou, na verdade, no conceito fundamental da OTAN, que é um por todos, todos por um. Na verdade, ele passou grande parte do seu primeiro mandato presidencial a minar a OTAN. Agora, ele levou a questão a um nível totalmente diferente, declarando num comício na Carolina do Sul que não só não defenderia os países europeus eventualmente atacados, mas que consideraria instar, ou seja, incitar a Rússia a atacar esses países como uma espécie de punição por não ter cumprido as cláusulas do Tratado Ocidental Militar. Enfim, o Trump está colocando fogo na OTAN. Antes mesmo de assumir a presidência na Casa da República Norte-Americana, a observação de Trump na Carolina do Sul desencadeou uma verdadeira tempestade política na Europa. Isso é bom para a BTC, porque vai promover uma corrida armamentista na Europa sem precedentes. A Europa, com o Trump, vai perceber que eles estão sozinhos. A Lituânia, a Letônia, a Polônia, todos esses países do leste europeu vão ter que se armar até os dentes, porque não é possível contar com a garantia norte-americana sob a administração de Donald Trump. E Israel libertou 2 reféns em Rafah após um ataque aéreo implacável. Autoridades dão conta de 37 mortos na cidade ao sul da faixa de Gaza. Gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC está reagindo à expansão hecatômbica do M2, do Money Supply, já que a cesta de bondades do Fed está prestes a chegar e vai ser muito violenta. A tentativa de enxugar esse balanço patrimonial do Federal Reserve vai dar com uns burros na água. Vocês vejam que na crise do subprime, o balanço patrimonial do Fed saltou de 2,8 tri para 4,34 tri. Na pandemia, onde o Tesouro norte-americano mandava cheque de 20 mil dólares para cada americano que não tinha renda, o balanço patrimonial do Banco Central norte-americano pulou de 4,16 tri em direção a 9 trilhões. E agora, com essa tentativa de quantitative tightening, de aperto quantitativo, que já está acabando, o balanço só se reduziu de 9 tri para 7,63, mas vai ter que voltar a subir rapidamente, porque o mercado obrigacionista de treasuries e bonds não está encontrando liquidez. O mercado obrigacionista norte-americano não está encontrando liquidez junto a corporações privadas. Ou seja, o principal comprador dessas shit encrencas, que são os treasuries e bonds, que é uma perda fixa, já que a inflação norte-americana, apesar de estar domesticada, ainda é latente, e é muitíssimo provável que essa taxa nominal desses treasuries e bonds não façam frente à inflação real no longo prazo. É muitíssimo provável que os juros reais sejam negativados em relação quanto a esses títulos. E não encontrando liquidez no mercado, o grande comprador, obviamente, vai ser o Federal Reserve, que vai ter que fazer aquela operação de comprar o que o governo emite e alimentar um balanço patrimonial num grande jogo de mentira em que o governo é credor e devedor dele mesmo. Ou seja, o Wall Street não acredita que isso aqui vai ser pago, os juros têm que ser pagos, já que essa dívida está crescendo exponencialmente. Nesse momento em que eu vos falo, o endividamento público norte-americano está em 33,16 trilhões.
Isso não vai ser pago, mas os juros têm que ser pagos, e para pagar os juros tem que emitir mais treasuries, mais bonds, que acabam padecendo de uma taxa de juro real negativada, principalmente quando a taxa começar a baixar, e não encontrando liquidez no mercado. Aquele jogo de mentira do Fed comprando o que o Departamento do Tesouro emite vai se perpetuar, e nessa expansão do M2, a BTC vai explodir para cima dos 6 dígitos. Com certeza, em muito pouco tempo, cada BTC vai estar valendo 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Polkadot Kusama, Atom, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.